Olá, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando aí que em plena coronavírus, né, as coisas começam a acontecer. Muitos prefeitos, governadores aí que se gabavam de ter fechado tudo vão pagar esse preço. Vilmar Govinatsky, as coisas começam a melhorar, né? Se Deus quiser, nós temos que botar a vida a funcionar para chegar à normalidade, não podemos ficar assim. E tu já está liberado em casa para sair, para fazer as coisas? Já tô, sabe que eu estou agindo normalmente com todos os cuidados. Máscaras, Sim, já te liberaram, quer dizer que já te liberaram. Então. A alvará de soltura? É. Isso aí é lá com o STF, é barbada, não tem problema, viu? Bom, nós vamos ao espaço que sempre começa aqui o nosso Economia e Desenvolvimento, conversando sobre contabilidade. Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui. Também tu já está com o alvará de soltura ou não? O alvará de soltura tem que interpor um recurso extraordinário para o STF e a gente consegue. É um habeas corpus provisório. Isso é tudo condicionado. Isso tudo é bandido aqui, porque só consegue alvará de soltura quem é bandido, né, cara? Tem que cuidar dessas coisas, né? Vou dizer, olha, o telespectador vai, pô, os caras são tudo bandido, né? Porque o STF, né, o Alexandre de Moraes, que é o ex-advogado do PCC, ele tem uma boa origem, né, para ser o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, quem foi advogado da bandidagem. Isso é a vergonha nacional. Bom, Giovanni, aproveitando aí o nosso espaço aqui nesses tempos de coronavírus, né? Na verdade, os governos têm eleito assim, alguns setores como essenciais para poder fazer com que eles possam devagarinho abrir e tal e retomar a atividade. A contabilidade é essencial? Pois então, senhores, primeiramente é uma honra, uma satisfação estar participando novamente dessa mesa. Sobre a essencialidade dos serviços, essa é uma matéria importante, porque em diversas localidades do Brasil existem decretos que limitam a circulação de pessoas e a abertura dos estabelecimentos. Todavia, esses decretos prevêem também que os serviços essenciais estariam fora dessas restrições. E a pergunta que é importante a gente refletir é a seguinte: se os serviços de contabilidade, afinal, são ou não são essenciais? Não é? E antes da abertura do nosso quadro, eu brinquei aqui com os senhores que eu queria fazer essa pergunta para os senhores, não é? Aí tu fosse alertado que quem entrevista aqui somos nós, não tu, né? Isso aí, é isso aí. E os senhores acham que os serviços de contabilidade são essenciais? Mas absolutamente, senão tu não estarias aqui, né, filho? Lógico, evidente, não é mesmo? evidente. É verdade, Evidente. eu também considero Até... que não só as empresas consideram e são fundamentais, mas as pessoas físicas também. Até porque, Giovanni e telespectadores, este programa aqui tem dado sempre espaço justamente aos consultores, aos profissionais de consultoria, aos profissionais que dão assessoria, no caso, os contadores, os próprios advogados, as pessoas que trabalham no ramo da economia, não é? Porque, evidentemente, numa situação dessas, em que a legislação ela muda todos os dias, não é, Giovanni? Nós fizemos outro dia aqui uma entrevista falando contigo sobre o prazo dos registros dos livros contábeis, não é? A questão de publicação, de balanço, registro, isso é que estava em descompasso cronológico. O que aconteceu? 2 dias depois que nós falamos sobre isso e que tu fizeste uma excelente explanação, o governo federal baixou um decreto adequando esses prazos. Como é que um empresário que está ali preocupadíssimo, Silvio Lopes, com pagar o seu aluguel, os seus funcionários, seus insumos, não é? As suas contas do dia a dia, vai estar se preocupando em todo dia ver qual o decreto novo, qual a medida provisória nova, qual o impedimento que o STF botou naquela situação? Tem que ter o contador, tem que ter os assessores. Pois então, os escritórios de contabilidade, via de regra, um exemplo de um serviço que é prestado, elabora as folhas de pagamento das empresas, não é? Então, os funcionários dependem da elaboração da folha de pagamento para a geração dos recibos, para fazer, para proporcionar a remuneração que os funcionários precisam para a subsistência. Então, se os escritórios de contabilidade fossem impedidos de trabalhar, esse serviço poderia ficar prejudicado. Isso poderia trazer uma convulsão social, inclusive, não é? Outra situação, no período da pandemia, o governo federal possibilitou que as empresas promovessem a suspensão dos contratos de trabalho
ou a redução da carga horária da jornada de trabalho. Essa mesma norma estabeleceu que deve haver um acordo formal, né? Um aditivo de contrato de trabalho. Quem prepara esses aditivos de contrato de trabalho? Uma situação muito dinâmica, não é? Outra situação que também envolve essa questão da pandemia, que essas suspensões de contrato de trabalho ou redução da jornada, o governo paga uma parte do valor, né? O auxílio federal esse. Ele complementa, né? Ele faz um complemento. É. E quem é que informa esse dado para o governo federal, para o Ministério da Economia? Via de regra, são os departamentos pessoais inseridos dentro do contexto dos escritórios de contabilidade. O próprio governo, no caso, reforça a essenciabilidade da contabilidade, de serviços contábeis. Né? Porque ele, na medida em que ele enseja ele coloca essa exigência, quem é que vai satisfazer essa exigência? O escritório de contabilidade. Nós temos mais exemplos, né, Giovanni? O fundo de garantia, que foi postergado o recolhimento, o banco de horas, que estendeu também até 18 meses, as guias de recolhimento da Previdência Social, as demais guias, a própria declaração de renda. Quer dizer, se o contador não for, o escritório de contabilidade, o contador não for considerado uma atividade essencial, então realmente pode fechar a empresa, porque a empresa não vai conseguir gerir essa burocracia toda, que muda todos os dias e muito mais agora, se não tiver esse profissional ao lado dando todo o suporte. Eu tenho um outro exemplo, né? Um outro exemplo que também é muito importante. Várias empresas estão necessitando de financiamentos, de empréstimos perante as instituições financeiras. E, via de regra, os bancos pedem declaração de faturamento, projeção de faturamento, demonstrativos econômicos e financeiros, os balancetes. E a empresa tem que ter aquela documentação para apresentar para o banco para obter esses financiamentos. Quem que providencia essa documentação? Até mesmo para a sobrevivência financeira das empresas, para o pagamento dos salários dos fornecedores. Quem assina junto com o empregador? É o contador. Pois então. Infelizmente, diversos prefeitos de várias localidades do Brasil não pensam dessa forma. Então, eu trouxe aqui um caso que aconteceu no estado do Amapá, mais precisamente no município de Macapá, capital do Amapá, na qual o prefeito introduziu lá o lockdown, né, e não deixou os escritórios de contabilidade abrir as portas. Então, uma associação federal, o nome é Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, no qual eu sou filiado e sou diretor jurídico, nós pedimos formalmente para o prefeito daquele município, né, esclarecendo todas essas questões, pedimos para o município considerar os serviços contábeis como essenciais. E o município formalmente respondeu a nossa solicitação, negando ela. E aí, na ocasião, agora foi essa semana, nós entramos com uma medida em mandado de segurança e a desembargadora do Estado, a doutora Sueli Pereira Pini, concedeu a medida liminar, considerando, assim como nós havíamos antes comentado, que os serviços de contabilidade são, de fato, serviço essencial, então possibilitando que os escritórios abrissem as portas, não é? Então, eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura de um breve trecho aqui da doutora desembargadora do Amapá, onde ela estabelece que tais empreendimentos necessitam de continuidade dos serviços contábeis, os empreendimentos empresariais, né? Mormente porque precisam promover, dar cumprimento às normas estabelecidas, bem como dar vazão aos sistemas de folha de pagamento dos empregados e recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais. E aí ela foi adiante na argumentação e, no final, deferindo a medida liminar da Associação Federal. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que está isso? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, num primeiro momento, houve o lockdown geral, não é? Uhum. Mas faz quase em torno de um mês que vem sendo aberta as atividades, a possibilidade de serviço dessas atividades essenciais, que se inclui os escritórios de contabilidade. Espero que agora as coisas comecem a se assentar melhor, né? Que eu acho que realmente a contabilidade é fundamental, né? Não só para as pessoas físicas, mas sobretudo e principalmente para as empresas, né, Giovanni? Então,
É isso aí, esse é o caminho. Esperamos que o mês de junho, né, seja o início aí o início para a normalização das coisas todas, né? Esperamos A grande questão que eu tenho colocado é a seguinte: nós temos que torcer, o caso é torcer mesmo, né? Que os apontamentos clínicos das mortes, porque junho e julho são meses de picos de mortes por pneumonia, uma série de coisas relacionadas com as gripes, né? Tanto é que nós temos aí a campanha nacional de vacinação, começa em março, fevereiro, março, exatamente para prevenir as mortes nesses meses. Que esses apontamentos, Vilmar, sejam corretos e não debitem tudo para o coronavírus. Porque daqui a pouco começam a debitar tudo no coronavírus e volta tudo antigamente. Quer dizer, o pessoal, aqui está crescendo. Claro, se fizer esta fraude que em vários estados foram feitas, né, para atingir o governo e para atingir a sociedade, vai acontecer isso. Quer dizer, nós estamos passando um momento assim, olha, eu nunca imaginei que não pudéssemos passar no mundo todo e sobretudo no Brasil, um momento assim em que a classe política mostra o nojo que ela é. São nojentos, porque só querem fazer política. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Uma boa semana. Uma boa semana, muito obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, no livro dos livros, em Provérbios, está profetizado: a soberba precede a ruína. Cada de nós tem exemplos disso, em casa, fora de casa, aonde formos. Essa profecia é real e implacável. Quem mais se contamina da soberba são as chamadas celebridades, que na mitologia grega eram seres que só olhavam para o seu próprio umbigo. São, por isso, execráveis. Humildade e gratidão são virtudes elevadas, seja na vida real, seja na mitologia moderna ou antiga. Lembre-se muito bem disso, ainda é tempo. Boa e abençoada semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Na semana que passou, a Polícia Federal executou uma série de operações aqui no Rio Grande do Sul, em especial na área da saúde. Até prefeito foi preso. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a prisão de um enfermeiro e ex-presidente do COREN-RS, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Nesses esquemas para apropriação de dinheiro público, compravam EPIs. Para quem não sabe, o EPI é o equipamento de proteção individual, é uma barreira física que separa o profissional do risco de dano tanto para ele quanto para a própria pessoa que ele está atendendo. Poderia ser até mesmo você. Compravam EPIs vencidos, retiravam a data de vencimento e distribuíam para os hospitais. É um crime indiscutível. Profissionais desse tipo, se é que podem ser chamados de profissionais, devem ser processados por tentativa de homicídio e não só pelos atos administrativos espúrios, se é que tais ações ainda não mataram ninguém. Os jornais desta última quinta-feira trazem alguns nomes desses integrantes das quadrilhas. Outra pauta, não menos complexa, é o comércio ilegal e irregular exercidos por centenas de africanos, popularmente chamados de camelôs, os quais se misturam também brasileiros, no centro e nos principais corredores de Porto Alegre. Produtos falsos, piratas, são verdadeiros atentados à saúde pública. Óculos que detonam a visão, carregadores de celular que explodem, que podem incendiar, pois entregam na ponta uma carga elétrica muito maior que a permitida. Baterias de celular que eles colocam porcas dentro para fazer peso e parecer que é a bateria original. Cigarros, uma infinidade de outros produtos. O comércio, o controle desse comércio, que é feito pelo município, é como secar gelo, pois não tem a competência para controlar o acesso desses na cidade. A responsabilidade do Estado também não é praticada, pois é uma venda pulverizada, varejo. A entrada dos produtos no Brasil, desse monte de bugiganga, é responsabilidade da Receita Federal.
Autoridades municipais, estaduais, federais, protejam a população do vírus do óculos falso, do vírus do cigarro falso, das baterias, dos carregadores falsos, do vírus da pirataria, do contrabando e do descaminho. Protejam também seus salários, que são obtidos pelos impostos pagos pelos que comercializam corretamente. Uma boa semana a todos. Nardon Inazzi, auditores e consultores, trazendo resultados positivos para seus clientes há mais de 60 anos. Abraço ao Nardon aí, que, aliás, o Inazzi, né, da Nardon Inazzi, o Inazzi que, embora toda essa situação de pandemia, ele continua trabalhando lá em casa e tal, fazendo seus trabalhos e, sobretudo, dando consultoria para várias empresas na América Latina. E a IES Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais, comerciais, com fornecimento, olha aqui, fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato e um contrato, claro, com a IES Manutenção Predial. Telefone da IES aí é 3276-3945. Vilmar, mais um cara que teve o alvará de soltura liberado. O cara está aqui no programa hoje. Olha, nós estávamos comentando, Laércio Tadeu. Fazia tempo que não aparecia aqui. É a primeira vez no ano? Esse ano, mas o ano está começando quando? Que ano é esse? Né? Que ano é esse? E esse está na idade aquela perigosa, né, tia? Tá. Pois olha só. Todos aí, aqui na mesa são do grupo de risco. O que vamos fazer, né? Tadeu, pessoalmente, como é que tu tens passado aí? Tem enfrentado? Nós tivemos aí, agora em março, né, o início dessa pandemia, que trouxe no início, ela foi muito grave, né? Porque fecha tudo. Não foi a primeira coisa que aquele todo mundo... Susto inicial, aquele susto, né? fecha tudo. Veio aquela MP do governo também para os empregados. Alguns empregados, a maioria no nosso também tem uma idade já de risco, tem problema com o pessoal com doença de diabetes, essas coisas tudo. Tiveram que ser afastados, né? Até porque, até hoje, mesmo naquele início, que já faz 3 meses, até hoje a gente não sabe como é que vai ser o futuro, o presente, porque é uma coisa muito nova e não tem estudos de várias coisas. Então, no início, ele pegou muito forte no setor. Pegou muito forte. Algumas empresas tiveram que fechar. E aí também teve aquele caso também que cada cidade tinha o seu decreto, né? Um pode abrir, o outro não pode abrir, ficou aquela... O Sindaria tem representatividade no Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul. Tem associados em Pelotas, tem associado em Uruguaiana, Rio Pardo. O território de abrangência é o estado todo. E representa os comerciantes de areia. Laércio, Então isso pegou muito forte por causa dessa... No início foi vamos botar assim, uma confusão, né? Até porque a própria construção civil também ela esteve paralisada no início, Isso. Não é? E uma das coisas que a gente andando mais se preocupa é que houve aquela paralisação e depois as obras foram retomando, né? Foi retomando as concreteiras, foi retomando onde a gente fornece areia. Mas uma grande preocupação do setor, e até tivemos conversando numa reunião com o pessoal das concreteiras e da Brita, é que o que está sendo fornecido atualmente é para as obras que estavam em andamento. Então, obras grandes que vão... Mas essas obras vão acabar. E as novas? Quem é que está fazendo obra nova hoje, nesse momento aí? Então, é uma incógnita que a gente tem. A gente chamaram até de lacuna que vai existir, que seja setembro, outubro. Tomara que não exista, mas é uma previsão que possa acontecer. Laércio, é claro que o setor da economia vai ser afetado, foi afetado, vai ser afetado ainda, em graus maiores ou menores, dependendo do foco em que ele está inserido. Mas com relação ao setor de vocês, algumas empresas já fecharam, não vão voltar a trabalhar? Não, atualmente não, só restringiram muito com funcionários, restringiram muito no movimento comercial, mas eu não tenho notícia, pelo menos dos nossos associados, que alguma tenha fechado em virtude disso aí. Não sei o futuro, né? Mas que tem algumas passando sérias dificuldades, isso eu tenho certeza. Mas todas já retomaram? Todas retomaram. Dentro respeitando todas essas legislação aí de higiene, essas coisas todas, claro, funcionar trabalhando com máscara, toda essa novo momento do mundo aí, nós estamos se adaptar, mas estão funcionando e aos pouquinhos vai retomando. O grande preocupação é essa retomada, né? Em que grau ela vai ser. Mas
Praticamente todos os setores têm essa retomada que a gente Sim. gostaria que fosse de forma mais acelerada, mas o que se prevê é que não há uma possibilidade de aceleração dessa retomada, porque todos os setores estão sofrendo este baque na verdade, existe uma descapitalização, não é, Laércio? Porque o teu produto, quer dizer, os teus produtos que tu representa através do Sindareia, areia, brita, são todos esses produtos derivados da extração, não é? Então, para comprar, para o camarada fazer, e está vinculado diretamente com a construção civil, para inserir esse produto na construção civil, a construção civil tem que ter fôlego para andar. E esse fôlego aqui é o problema, né? Nós vivemos em função da construção civil. Sim. Agora eu vim escutando no rádio, não tem nada a ver com o setor, mas o pessoal abriu os restaurantes e não tem cliente. Porque há o medo de ir, de ter contato com outras pessoas. Assim também é o medo no nosso. Não posso, mas ninguém hoje, quem é que vai investir numa obra hoje sem saber o futuro? Agora, isso que tu coloca aí, nós temos falado muito, né, Vilmar? Que é o seguinte, que esse medo, claro, de certa maneira, ele é justificável. Por quê? Porque nós passamos desde março numa campanha clamorosa, uma campanha irresponsável, uma campanha que contaminou as nossas mentes. Quer dizer, a Rede Goebbels, ela, através dela e das suas afiliadas, ela incutiu na nossa cabeça que tem um monstro na esquina nos esperando para nos devorar. Então, hoje, nós temos que desmistificar isso e partir para enfrentar isso, que não é o monstro, não é o que aquilo que estavam dizendo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, até a gravação desse programa, 30 e poucas pessoas em Porto Alegre morreram. 30 e poucas pessoas. Mais de 200 se suicidaram. Mais de 250 morreram de pneumonia. Quer dizer, qual é esta questão do grau, né, de importância das coisas que foi revertido ou foi invertido? Em função de quê? De um objetivo que nós sabemos, né, Vilmar, que é desmoralizar o governo, acabar com a economia e depois culpar o governo Bolsonaro porque aconteceu essa destruição da economia. Está muito claro isso. Então, tu falava muito bem, as pessoas agora têm que tirar esse medo, vai para fora. Não tem nenhum monstro, o sol está irradiante, tá, uns dias maravilhosos, vamos aproveitar isso, né, Tadeu? Eu tenho uma opinião no segmento que está falando aí, é que o mundo todo, isso é uma pandemia que atingiu o mundo todo. Nós aqui já temos uma certa idade, mas nunca vimos pelo menos nunca vi uma coisa tão... O mundo todo está lutando... Parece que na peste bubônica lá, ele esteve lá... Gripe espanhola. Gripe espanhola também. Mas o mundo todo está lutando com isso. Não tem país que não está lutando, mal ou bem. O nosso está diferente. Está diferente porque a mídia que tu falou... Ela, em vez de se associar na defesa de fazer as coisas funcionarem, não, quer atacar. Não, vamos, esse é o momento assim, vamos atacar daqui a um tempo, mas vamos fazer um troço. É um desserviço que faz. Um desserviço, tem que pensar no povo. O que nós vamos fazer? Agora, qualquer movimento que é feito, sentou do lado de um, porque estava... Não, vamos falar aqui, ontem eu vi na RBS aqui, a morte 6 mil e pouco no Rio Grande do Sul, não, contaminados, morte não, é 200... E recuperados 5 mil. Mas ninguém dá ênfase. E eles deram recuperados, é muito grave. Deram. Eu até estava almoçando e disse, tá dando lá. Tá melhorando. Porque a outra não mostra. A orientação da Rede Goebbels, que eles deram os recuperados. São os representantes da Rede Goebbels, só mentira, né, interesses próprios, né? Aliás, falando nisso, dia 10 agora de junho, vamos ter aqui na quarta, RF, como é que chama aqui o juizado da quarta região aqui, como é que chama? O Tribunal Regional Federal da quarta região vai ter a avaliação da Operação Zelotes. E sabe quem é que está, né, embrulhado nas Zelotes? Sabe muito bem, é a filial da Rede Goebbels aqui. A sucursal da Rede Goebbels aqui. Então, eles vão pagar muito caro isso. Quer dizer, eles não têm moral e ética nenhuma para estar fazendo isso que estão fazendo. Estão destruindo a questão mental das pessoas, estão destruindo a mente das pessoas, estão fazendo com que as pessoas se fragilizem cada vez mais, e isto também traz mortes. Aliás, mais que o coronavírus. Laércio, eu queria te perguntar, como é que tu estava vendo a retomada até a pandemia? A pandemia começou lá pelo dia 20 de março. Nós estávamos indo bem? Estávamos começando o ano, nós estávamos até no andamento com um assunto com o senador Reis. Inclusive o Sindareia... Luiz Carlos Reis. O Sindareia, em 17 de fevereiro, fez uma reunião
com ele pediu, com ajuda, e nós íamos tomar a frente da recuperação das hidrovias do Rio Grande do Sul aí, conseguimos, até fomos a Brasília, conseguimos uma verba lá, para recuperar Marópolis, o Dom Marco, o Fandango, essas reclusas aí que estão... As reclusas estão hoje saturadas. Seria fazer uma drenagem, assim? Sim, não, é arrumar as reclusas onde passam as barcas, então, e melhorar essas hidrovias. Então, o senador estava imbuído disso aí, fizemos uma reunião que reuniu quase todas as entidades aí do Rio Grande do Sul, só que um mês depois veio o carnaval, parou tudo. Então, até dinheiro, tudo a gente está vendo, porque agora a prioridade é a saúde. Tem que retomar tudo agora. Então, tudo vão ter que retomar. Mas o ano se mostrava um pouco otimista, né? Agora, não sei, vamos ver. Eu acho que vamos apagar 2020 e vamos recomeçar no 2021. Brasileiro tem um filme, Brasileiro, Profissão e Esperança. Vamos ter esperança, vamos alimentar isso, né? Mas não vamos ter medo, vamos sair para a rua, a hora que está lindo. Tem feito dias maravilhosos, vamos viver. E o vírus é uma coisa que vai passar, está passando. Né? Tomar todos os cuidados. Nós estamos sem máscara aqui, mas nós todos chegamos de máscara. Tiramos aqui, estamos na distância. O Vilmar já é um mascarado ao normal. Mascarado antes. Não precisa... Mas voltando, antes de terminar, eu acho que a coisa principal nesse país é parar com essa guerra de ataque pessoal. Nós não temos que pensar agora que eu não gosto do Vilmar, não gosto do Silvio, eu vou atacar. Agora nós temos que lutar nós três para salvar o mundo. Nós temos um governo e um desgoverno. Então, são coisas... Se a gente abriu as notícias, as coisas picuinhas, vou botar sem picuinha, que o homem andou aqui, não é isso. Se é bom ou é ruim, não vamos discutir aqui. Nós temos que pensar no todo. E tem gente que não está pensando no todo. Até porque cada vez que eles fazem isso, mais eles fortalecem o homem. Lécio, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso lá, viu? Vamos lá. Nós contamos com a tua... É um prazer estar sempre aqui. O teu retorno mais frequente aqui, porque, olha, o pessoal está com saudades tuas, viu? O pessoal tem saudades tuas também. Então, um rápido intervalo. Nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, o doutor Marcos Dias Ferreira estava com saudade do amigo, pô. Pô, não nos deixa assim, não nos deixa assim, não nos abandona. Eu também estava com muita saudade, Silvinho, aqui do Economia e Desenvolvimento, porque a gente sabe da qualidade do programa, né? Os debates são sempre debates muito bons, a gente consegue realmente trabalhar com as questões de interesse da cidade e do Estado, sempre em alto nível. E é uma satisfação enorme eu realmente poder estar de volta aqui no teu programa, viu, E na verdade, quando tu fala em qualidade do programa, eu quero te dizer o seguinte, esse programa tem qualidade, sabe por quê? Porque ele tem pessoas como tu e como o nosso convidado de hoje, né? Maravilha, sim, o nosso vice-prefeito Gustavo Paim. Prazer em tê-lo. Satisfação enorme. Vai. Prazer é todo meu estar aqui, agradeço muito o convite, Silvio Lopes, Marcos Ferreira, um prazer estar aqui falando sobre economia e desenvolvimento em tempos de pandemia. E justamente, até aproveitando que nós vamos entrar direto, né, Silvinho, claro, sobre a questão. Direto. Então, pensando justamente assim, Paim, como é que tu vê as ações de retomada da economia do município, né, especificamente, que eu entendo sempre
que a vida das pessoas, mais do que acontecer no Estado ou na nação, que são entes importantíssimos dentro da vida do cidadão, quando a gente fala em cidadania justamente, mas é no município que acontece a vida de cada indivíduo. Como é que tu vês, assim, Paim, já essa visão assim, do município, da contribuição dos entes municipais nessa retomada da economia agora, no momento que começam a se relaxar as medidas de isolamento um pouco mais? Isso é quase uma análise da Federação Brasileira. Eu concordo plenamente, eu sou um municipalista, acredito muito no princípio da subsidiariedade. O gestor que está mais próximo da sociedade, que tem ali naquele ambiente a sua família, seus amigos, seus vizinhos, é quem conhece melhor a realidade e, portanto, tem melhores condições de entender a dimensão dos problemas e enfrentar esses problemas. Então, eu acredito que um combate como uma pandemia tem no município uma importância muito grande. Porque é aqui que o cidadão vive, é aqui que os problemas acontecem, é aqui que a gente tem um sistema de saúde enfrentando de forma altiva ou não um problema como esse. Então, a vida acontece no município. O que eu vejo? A pandemia ela é declarada lá em início de março e, num primeiro momento, aquele medo geral de todos sobre qual é a dimensão, como é que é esse novo coronavírus e uma retração muito grande, inclusive aqui no município de Porto Alegre, que me parece uma medida necessária para que, olha, vamos estudar um pouco, vamos conhecer um pouco melhor, vamos ver como é que está o nosso sistema de saúde e ver se temos capacidade para o enfrentamento. O que eu vejo depois disso é que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, fez o dever de casa. E aí, acho que foi uma live no dia 9 de maio, um sábado, em que o governador anuncia uma série de caracterização do estado em diferentes setores, com diferentes bandeiras, com regionalização, com protocolos muito claros por atividade higiênico-sanitário e publica um decreto aí no domingo, dia 10 de maio. Porto Alegre poderia simplesmente olhar e dizer, olha, a partir de agora máscara é obrigatório. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre aplica. Bom, a partir de ali a gente vê como bandeira laranja que éramos, que pode o comércio reabrir, que podem restaurantes reabrirem, cumprindo o protocolo, com higienização, com funcionários com EPIs e máscara, com cuidado com ar-condicionado, sempre com ambiente arejado, álcool gel disponível, cumprindo os protocolos, limite, restrição de ocupação e de presenças no local, com tudo aquilo era possível fazer, mas o município demorou nisso. O município foi fazer seu decreto só lá pelo dia 19 de maio, quase 10 dias depois, e basicamente nessas questões mais importantes, como comércio, restaurantes, repetindo o que o Estado tinha feito. Então por que demorou tanto? E isso vai ter um preço muito alto. Isso acho que vai custar muito caro para o município de Porto Alegre. A gente viu, por exemplo, os municípios do entorno abrirem. No Dia das Mães, teve aquele cartaz circulando de Porto Alegre é a verdadeira mãe para Canoas, porque todo mundo ia em Canoas fazer as compras, porque lá estava aberto. E aqui não, e a gente sabe a importância que tem para o comércio do Dia das Mães. E a gente vê a grande parte dos restaurantes em Porto Alegre fechando ou com muitas dificuldades por esses 10 dias. Não que a partir dali tivesse uma reabertura definitiva, porque a gente sabe que o nosso inverno, o Dr. Marcos conhece melhor do que qualquer um, aqui o nosso inverno, janeiro, junho e julho, costuma ter uma ocupação maior de leitos hospitalares e pode ser que tenha uma necessidade de alguma retração. Mas esses 10 dias que o Estado já tinha os protocolos de não abertura em Porto Alegre, eu acho que vai custar muito caro, sim. É uma questão que a gente tem que se lembrar que, de fato, a vida das pessoas em todos os sentidos, né? Não só no cuidado da saúde, e que hoje também houve uma manifestação, não foi hoje especificamente, mas durante essa semana se falou muito de um dado que foi liberado pelo INCA, da possibilidade, inclusive, de mais de 50 mil brasileiros terem perdido a chance de tratamento adequado do câncer, justamente pelo medo de procurar assistência médica, ficaram em casa, absolutamente, né, sem a busca dos serviços de saúde e, obviamente, nós precisamos, para o diagnóstico precoce da doença e oferecer o tratamento com vistas à cura, ter o rastreamento ou a detecção precoce das doenças. E isso só é possível com o paciente em contato com o médico, né? Teve uma entrevista recente do ex-ministro Nelson Teich na Globo News, em que ele falou, oncologista que né? Em que ele falou exatamente isso.
de quanto a gente pode daqui a pouco ter prejudicado a vida de tantas pessoas em razão de retrações de procedimentos tão importantes como o da oncologia. Tremenda. E eu somo a isso o histórico que nós recebemos durante o início, logo nas primeiras semanas da pandemia, de colegas que coordenam serviços de emergência em Porto Alegre, avisando as pessoas e mostrando as filmagens de ambulatórios e áreas de atendimento completamente vazias e explicando lá na Santa Casa, inclusive a colega mostrou, que, olha pessoal, vocês podem vir para a emergência, não precisam ficar sofrendo em casa, porque o atendimento do coronavírus vai ser feito num dos hospitais do complexo da Santa Casa, que é um complexo de 7 hospitais, que é o Hospital do Pavilhão Pereira Filho, e a área do CIEM, que é o atendimento de consultas e emergências, né, de convênios e tudo mais, a tirar das moscas, porque as pessoas estavam com medo, inclusive, de consultar para suas emergências mais corriqueiras, né? Então, quantas pessoas, de fato, adoeceram e tudo mais em decorrência desse entendimento equivocado em relação às questões da própria pandemia. Eu vou aproveitar esse gancho também para te perguntar assim, o que tu acha que a gente realmente poderia ter feito e não fez, né, enquanto entes municipais em relação a essa questão da pandemia? Silvinho também, o que vocês acham? A gente cometeu alguns equívocos e alguns acertos, e isso é interessante. Primeiro, eu senti muita falta da transparência. Não por outra razão, a Transparência Internacional recentemente fez um ranking de transparência em relação à Covid e colocou Porto Alegre como a 17ª capital do Brasil, com uma nota 39,2, considerado ruim em termos de transparência. Eu via muito a falta de diálogo com a Câmara de Vereadores e vereadores perguntando sobre como é que estão os respiradores. Se os vereadores, que são representantes da sociedade, não sabem se nós estamos preparados em termos de respiradores ou não, o que a sociedade vai saber? Se não chega para os seus representantes a informação, como é que o povo vai ter noção, né, do que está acontecendo? Não estou nem dizendo exatamente que não tivesse, mas a verdade é que faltava transparência e isso contribui com o medo. Exato. Porque se eu não sei se o nosso sistema de saúde está bom, eu não sei se as nossas UTIs estão com folga, se eu não sei se tem respiradores suficientes para o enfrentamento, eu, cidadão, fico com medo. Então, eu senti muita falta de transparência, diálogo verdadeiro, diálogo franco com os diferentes setores e com os vereadores, com os representantes do povo, porque diálogo não é tu fazer uma reunião virtual de 1 hora, 2 horas, em que tu entra com uma posição, dá o direito das pessoas falarem, daqui a pouco até rebate essas pessoas de forma truculenta e não muda a tua opinião. Isso não é diálogo. Diálogo é realmente tu poder conseguir construir com quem vive a realidade de cada setor, com quem vive a realidade da cidade como os representantes, para que se construa coletivamente alternativas. Então, me parece que a transparência talvez seja a grande falta e não seguir o que o Estado determinou, que é o uso obrigatório de máscara em ambientes públicos. Porque em Porto Alegre o que se percebe desde o primeiro decreto e no último decreto também é o uso de máscara apenas no transporte coletivo, mas não em ambientes públicos como um todo. E no estado do Rio Grande do Sul é obrigatório. Deveria ter sido feito também em Porto Alegre. Eu sempre achei que a Câmara foi muito omissa nisso. Eu lhe pergunto o seguinte, eu não tenho essa experiência legislativa, mas a Câmara de Vereadores, ela tem condições de, digamos assim, de convocar o prefeito, porque eu concordo com o senhor. Quer dizer, houve muita autocracia na questão da administração dessa questão pelo prefeito. E não é uma coisa que a gente possa se surpreender. Mas, na verdade, a Câmara também não foi omissa em relação a isso? Quer dizer, a Câmara adotar um papel de propositivo na questão? E a questão da autocracia, fosse muito feliz, Silvio, porque é exatamente isso. Quando o Estado bota protocolo com bandeiras, com critérios, com dados objetivos, com ponderação de estatística, quando faz tudo isso, ela dá um caráter objetivo. O sistema de saúde está legal, o contágio do vírus está sob controle, pode abrir ou não pode abrir. É um dado objetivo, é um critério. O município nunca fez isso. Então, o setor abre ou fecha, por quê? O decreto do município não traz um considerando por que permitia tal atividade ou não permitia outra. Eu vou falar só das igrejas. Máximo 30 pessoas. Por que máximo 30 pessoas? E 30 pessoas num local de 10 mil metros quadrados ou 30 pessoas num local de 50 metros quadrados? Perfeito. Quando faz limite de horário para construção civil para obras privadas e não estabelece para obras públicas. Por quê? Quando abre no primeiro momento microempresa e não abre empresas de porte médio ou maior.
Por quê? Porque tu tem microempresas que atendem muita gente e tem uma circulação muito grande, e grandes empresas que têm um atendimento customizado, um produto mais caro não tem tanta circulação. Qual é o dado técnico-científico disso? Então, quando o prefeito faz isso, ele pode deixar à mercê da sua subjetividade. Eu deixo abrir o setor A ou B, porque são meus amigos, e não deixo abrir o C ou D, porque eu tenho birra com eles ou não gosto deles. Quando tu deixa nessa possibilidade de subjetividade, é muito perigoso. Eu acho que a Câmara, sim, aí precisaria ter tido uma atitude mais enérgica. Eu sei que essa relação entre legislativo e executivo é uma relação que não é fácil, é uma relação difícil, a relação interpessoal é difícil. Entre poderes é mais difícil ainda. Mas a verdade é que ao longo desses 60 dias de pandemia, o prefeito falou com a Câmara de Vereadores uma única vez, em que ele falou 5 a 10 minutos sem ouvir nenhum dos vereadores. E aí eu acho que é muito pouco, e aí eu acho que merecia um diálogo mais franco. Muito complicado isso, né, Painha? Ainda mais quando a gente pensa assim, agora teve recentemente a notícia da elevação dos tetos, né, dos valores de salários de servidores, depois a mudança, né, do prefeito nessa questão, e já assumindo, né, que a dificuldade das finanças públicas realmente vai existir, até porque as atividades foram retraídas e menos impostos são cobrados, né, durante os períodos de retração econômica. Mas aí vem aquela pergunta sempre, né? E aquele gasto absurdo, né, que o nosso prefeito autorizou para publicidade, inclusive fora do estado, né, Silvinho? No centro do Como país. é que fica isso? Né? Uma atitude que também a Câmara já poderia ter agido nesse sentido, na defesa do cidadão e do recurso público tão sagrado, e que foi gasto de uma forma tão esdrúxula, né? E contra a própria Constituição Municipal, né? Inconsequente, né? O ano de 2019, primeiro teve em maio alguma análise de contratos de publicidade. Eu estava como prefeito em exercício e me recusei a assinar, porque entendia que tinha alguns equívocos. No ano de 2019 foram gastos 30 milhões em publicidade. É o maior gasto num ano da história do município de Porto Alegre. E em 2 semanas, ali em dezembro, no final do ano, em 2 semanas, foram gastos mais de 20 milhões de reais. E aí com publicidades, inclusive, fora do Rio Grande do Sul. E há toda uma controvérsia em relação a isso. Me parece que, se tu fosse gastar em publicidade, que gastasse em educação ambiental, educação para o trânsito, em caráter informativo mesmo, turismo para a sociedade, e não promoção pessoal do gestor, porque aí nós temos muitas carências em Porto Alegre em que o dinheiro poderia ser muito melhor investido. Bom, essa conversa com o Paim, claro, naturalmente vamos repeti-la, porque na verdade o Paim é uma ótima fonte de informação, um camarada muito bem articulado e que conhece os meandros da política. Paim, eu te agradeço muito a presença aqui. Doutor Marcos, é uma satisfação receber. Uma satisfação enorme, mais uma vez, receber aqui, Paim, viu? Dentro do nosso programa aqui, agradecendo o Silvio também pela nossa retomada aí, dentro das nossas participações aqui no Economia e Desenvolvimento. Eu que agradeço muito o convite, doutor Marcos Ferreira, Silvio Lopes, prazer participar do programa Economia e Desenvolvimento, um prazer falar com todos os telespectadores de vocês. Que beleza, nosso prazer é maior ainda. Bom, um rápido intervalo, o nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, eu falo em nome da PS Capital, Estratégias e Análises Tributárias. Eu quero falar sobre o lado B da tecnologia. Quando o filósofo canadense Marshall McLuhan conheceu a televisão em 1964, previu no seu livro Aldeia Global que o progresso tecnológico iria reduzir o planeta na mesma situação que ocorre em uma aldeia, com todas as pessoas falando da vida dos outros. Ele acertou na previsão, todavia o aparelho evoluiu. Hoje, o grande instrumento globalizador é o smartphone, mas já sabemos que outros, como os bots, que são os robôs virtuais, ou que ainda nem conhecemos, estão vindo por aí, reduzindo ainda mais as distâncias na Terra.
O progresso tecnológico chegou, de fato, a partir de 1990, quando a internet começou a se popularizar. Antes disso, nós passávamos dias, semanas, meses, sem saber nada de ninguém. Tínhamos menos atividades, o que faziam que os dias e as horas se arrastassem, permitindo digerir calmamente as notícias boas e ruins, cujas fontes eram de visitas que chegavam sem avisar ou, quando muito, telefonemas. Quando a tecnologia, o lado A da tecnologia trouxe uma vida mais farta de informações, nos tornamos mais conectados, ultraconectados. Os smartphones conseguiram derrubar as barreiras geográficas. Através deles e da rede mundial, tornou-se possível se comunicar de maneira fácil, em tempo real, com qualquer pessoa do planeta. Com as redes sociais, nós conquistamos a onipresença virtual, fazendo a mágica de estar em vários lugares ao mesmo tempo, interagindo com parentes, amigos, colegas de trabalho. Recebemos mensagens de amigos e redes de amigos através de aplicativos. Criamos grupos familiares, ex-familiares, colegas de trabalho, faculdade, especialização e até daquela viagem que nós já fizemos há 3 anos atrás. E quando as mensagens não chegam, nós ainda vamos bisbilhotar em outra rede social a vida de todo mundo para saber o que estão fazendo. Com isso, recebemos convites para variados tipos de eventos, juntamente com mais e mais compromissos que muitas vezes nem são reais, apenas virtuais. Com tantas agendas a serem cumpridas, o tempo para si mesmo ficou escasso. A informação da vida de todos, que antes chegava de conta-gotas, agora começa a vir de caminhão-pipa, não nos dando chances de absorver o que está acontecendo, aflorando as mais variadas emoções de minuto a minuto. Oscilamos da tristeza à alegria, dependendo da mensagem ou a notícia que recebemos. E com isso criamos padrões. Nós criamos comportamentos para atender a expectativa das outras pessoas. O lado B da tecnologia trouxe uma desconexão com nós mesmos. Apenas vivemos com o piloto automático, correndo para todas as direções. A conexão externa ou o excesso dela nos desconectou internamente, nos transformando em seres sem vontade própria, que apenas seguem um padrão comum, que diz o que devemos fazer, ter e ser. O resultado, através do lado B da tecnologia, é um vazio existencial, traduzido pelo viver para sobreviver sem propósitos. Por isso, um dos temas que eu muito falo e eu sempre estudo é a espiritualidade, que surge, então, como uma grande questão. Por que eu nasci, o que eu quero fazer da minha vida e o que são os valores significativos para mim. Tudo isso, com todo o lado B da tecnologia, começa a ganhar e fazer sentido. Até a próxima semana. Muito bem, daqui a um tempo nós vamos olhar para trás e vamos ver e vamos julgar aquilo que foi feito durante essa pandemia do coronavírus. Ações mal feitas, ou algumas fora completamente do contexto, algumas feitas de maneira de má fé para prejudicar o governo Bolsonaro. Enfim, essas questões todas, certamente a história irá julgar. É isso? Exatamente isso, Silvio. Nós estamos tomando muitas ações em cima de situações que não são mensuráveis, não são previsíveis. E essas ações tomadas em cima do desconhecido, elas vão conduzir efetivamente para erros e acertos. Isso é indubitável, né? Então, hoje, por exemplo, a gente ainda está falando o que é mais eficaz no combate à pandemia. Se é o recolhimento total, se é o recolhimento vertical, como se diz, se é seletivo em função das pessoas com maior potencial de risco, né? Ou se é a abertura geral. Quer dizer, existem todas as correntes, existem todas as possibilidades. Ninguém sabe dizer o que é certo, o que é errado. A única coisa que a gente sabe é que quanto mais houver reclusão, quanto mais houver paralisação, o reflexo lá adiante, aí tens toda a razão em dizer a história vai julgar, é que nós vamos saber se estivemos conduzindo a situação errada ou certa, erroneamente ou acertadamente. Porque a economia, da forma como ela está sendo tratada, a saúde financeira das pessoas jurídicas tem uma relação direta com a saúde física das pessoas físicas. Com a vida, né? Porque a empresa não vive, não sobrevive, ela não é nada se não tem uma pessoa, se não tem vida. Então, ela e a vida se integram. Então, na verdade, né, Vilmar, nós estamos agora no recomeço, na retomada,
Isso é muito devagar, há muita incerteza, há muito medo, né? E isso certamente vai ter reflexos no desempenho da economia. E esta retomada vai ser muito complicada por isso, as pessoas estão com medo, muitas empresas quebraram, não vão voltar, muitos empregos que ainda se imagina que vão persistir poderão quebrar, poderão não ser transformados em empregos, digamos assim, permanentes daqui para frente. Quer dizer, essa quebradeira, a devastação econômica vai ter o seu reflexo. Eu quero saber, Vilmar, o seguinte, quer dizer, se o governador, se o prefeito, eu já falo em governadores e prefeitos, que assumiram esse risco do isolamento total, do confinamento total, e se dizem que salvaram vidas com isso, se eles vão assumir lá adiante as mortes que aconteceram de empresas, de empregos e de vidas no futuro exatamente por isso. É uma excelente indagação, porque é muito fácil dar um canetaço dizendo que com isso está salvando vidas, sem a consequente responsabilidade deste canetaço no futuro em relação ao empobrecimento. E o empobrecimento de uma população, ela traz sérios danos à própria saúde da população. Ou seja, nós estamos hoje recebendo canetaços para preservar a saúde da nossa população, mas uma pessoa depois empobrecida, uma família empobrecida, que não tem o que comer, não estou falando assim, nem na miserabilidade total, estou falando que não tem aquela alimentação saudável das proteínas, das vitaminas, de todos aqueles ingredientes que nós precisamos para o nosso corpo. São o mínimo, É o mínimo. Essa pessoa vai ter debilidades de saúde e que qualquer outra moléstia, uma gripe que dá problema pulmonar, que de repente se transforma numa pneumonia e a pessoa fraca, pela má alimentação, pelo empobrecimento dessas causas de hoje, também será vítima indireta do coronavírus, mas diretamente das ações mal tomadas, mal decididas hoje. Na verdade é o seguinte, eu tenho aproveitado os espaços que eu disponho para dizer o seguinte, vocês aí, vamos fazer só um raciocínio, digamos assim, linear. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, 1,5 milhão. Quantas pessoas morreram de coronavírus e ainda descontado o fato de que foi muita morte atribuída ao coronavírus sem ter sido, nesse tempo todo? 30 e poucas pessoas. 30 e poucas pessoas. Quer dizer, é muito flagelo mental, né? Considerar que nós estamos correndo um sério risco coletivo. Não é isto, vamos sair. Olha aqui, cuide-se, nós temos que nos cuidar, ter os cuidados necessários, aqueles que são passados aqui, use máscara, procure não se concentração, mas a vida tem que continuar, a vida existe, tá? Eu já falei no programa aqui agora, tem dias maravilhosos, lindos de sol, e as pessoas enfurnadas, quer dizer, por esta guerra terrorista, né, da Rede Goebbels, eu nunca deixo de assistir, porque eles estão liderando isso, que está matando pessoas também. E por interesses econômicos, Silvio. E políticos. Próprios e políticos. Né? A gente vê essas emissoras aí associadas à própria Rede Globo e os seus puxadinhos, criando esse terror, esse pânico. Por quê? Porque eles têm um interesse econômico, que é a questão tributária, que deixaram de recolher seus impostos, não querem pagar, querem derrubar o governo que vai cobrar deles. A publicidade fácil saiu. A publicidade, exatamente. O governo retirou a publicidade, aqueles milhões e milhões e milhões. Milhões não, bilhões. Bilhões que entravam todos os anos, todos os meses. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que ter cautela ao tomar isso como um fator de temor, de terror, porque isso aí, a gente vê, por exemplo, Silvio, pessoas caminhando sozinhas na praia sendo abordadas para irem para casa. Mas a criatura está sozinha, não tem mais ninguém. Por que uma pessoa não pode caminhar sozinha num espaço público, aberto, arejado, onde ali, não existe a mínima possibilidade de ter um vírus ali, não tem como, nenhum morcego voando não existe, quer dizer, então, o que temos que ter cautela justamente com essa situação toda é fazer com que a vida volte ao normal com os devidos cuidados, mas a vida não pode paralisar e a economia, a gente sempre coloca assim, mas a saúde tem que estar acima da economia. Sim, mas a economia faz parte da saúde. Uma economia doente adoece toda a população. Com certeza. Aliás, no Brasil, últimos dados, não estou inventando, dados do IBGE. Nós temos 21 milhões de pobres
E a expectativa a partir do coronavírus é que isso, no mínimo, dobre. Vamos ter 45 milhões, mais do que o dobro, 45 milhões de pobres a partir da coronavírus. O que significa ser pobre no Brasil? Segundo os dados do próprio IBGE, é uma família que ganha não mais do que R$ 112 por mês. É pobre, não dá nem para pagar o aluguel, imagina. Então, essas pessoas estarão se incorporando no mercado de trabalho a partir de agora em função de muitas coisas, muitas medidas alopradas, tomadas ao sabor, né, da onda aquela toda contra o governo Bolsonaro, etc. e tal. E outro dado, neste mês de abril, Vilmar, o IBGE também, quando eu cito dados não que eu tirei da minha cabeça, dados de institutos de pesquisas. 1.512.000 desempregados. 1,5 milhão engrossando mais a relação de desempregados no Brasil. Isso é uma tragédia e só está começando, lamentavelmente. É, lamentável sim, e se eu colocasse uma coisa muito importante, é a questão das empresas que não retornarão mais ao mercado de trabalho. E não retornarão mesmo por quê? Porque essas empresas, muitas empresas no Brasil, elas estavam hoje quase que num momento de ressurreição. Hoje que eu digo, antes da pandemia, lá até o dia 15 de março, estavam num momento de ressurreição. Ou seja, fazendo seus refis, fazendo seus refinanciamentos, acertando suas contas para continuar. No momento que elas saem do mercado e saem endividadas, a dívida continua, elas não têm mais condições de voltar, porque falta capital. E sem capital, empresário nenhum coloca uma empresa nenhuma vinga. Perfeito. Olha que as coisas estão complicadas, difíceis, mas vamos enfrentar, vamos ter ousadia, vamos ter o discernimento. O monstro não está ali saindo da nossa porta para nos pegar, não. Esse vírus vai passar, mas a vida continua. Vamos sair, vamos celebrar a vida porque nós merecemos. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a todos. Obrigado a você, telespectador. Uma boa semana a todos. Nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.